Eu quero aproveitar neste momento e ler a palavra de Deus, livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 22. Gênesis foi escrito por Moisés, o maior profeta do Velho Testamento. Escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e também, segundo historiadores, o livro de Jó pode ter sido escrito também por Moisés. E fala da criação. Gênesis fala sobre criação. Foi em Gênesis que Deus criou o mundo, a terra, o homem. Tudo que nós temos visto, Deus criou no livro de Gênesis. Tem gente que acha que Deus está criando até agora. Irmãos, Deus criou e colocou a semente. Deus colocou uma árvore e colocou a semente. Então aquela árvore gera. Deus colocou a natureza e Ele colocou uma cadeia alimentar. Quando uma formiga é destruída, a cadeia alimentar chega no leão. Porque o gambá, o tamanduá come a formiga, o outro animal come o tamanduá e vai até chegar no leão. Deus criou tudo perfeito. Deus criou um casal de homem e mulher, e não criou mais, né? E colocou em cada um de nós a semente da multiplicação. Você está aqui, irmãos, porque o seu pai e a sua mãe tinham uma semente de multiplicação. E assim vai chegar a próxima geração. Deus criou tudo. E no sétimo dia ele descansou. Não porque estava cansado, mas porque tinha terminado a criação. Tudo que nós vemos hoje e temos foi criado por Deus lá no início de todas as coisas. E aqui em Gênesis, capítulo 22, do verso 1 a 12, a Bíblia fala de um homem muito especial para Deus, chamado Abraão. O ser humano havia se desviado de Deus, e Deus olhou para a terra. Eles adoravam muitos deuses, eram politeístas, e Deus queria um povo que o adorasse exclusivamente. E Deus chama um homem, ele fala: Abraão, que na época se chamava Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abrão, pela fé, abandonou tudo, pegou a sua esposa Sara e foi para a terra de Canaã. E aqui Abraão, que tinha uma promessa de ser pai de uma grande nação, já estava velho, quase 100 anos de idade, e ele não tinha filho. A sua mulher, a mulher da promessa, Sara, também de idade, já tinha cessado o período de fertilidade. Ela já não tinha mais as regras menstruais, ela não ovulava mais. E agora Abraão diz: olha, eu acho que Deus esqueceu de mim. Mas Deus não esquece da promessa. Quando você tem uma promessa sobre a tua vida, Deus não esquece da promessa. E Deus dá um filho a Abraão, o filho da velhice, o filho da continuidade. Abraão é conhecido como o pai da nação de Israel. E agora esse menino completa uns 5, 6 anos e ele desmama. Quando o menino desmama, para de mamar, Abraão dá uma festa, mata bezerro, mata carneiro, chama a família, chama os amigos. Imagine o amor que Abraão tinha por aquela criança. Às vezes a gente vê o vô, né? O vô cuida às vezes mais da criança do que o pai ou a mãe, né? É aquele mimo, porque é a idade, né? Abraão já tinha quase 100 anos e tem um menino de 12, 13 anos. A vida de Abraão era aquela. Sara cuidava com carinho daquele menino, porque ele era o filho da promessa. Era através de Isaac que Deus faria de Abraão uma grande nação. E agora, no capítulo 22 da história de Abraão, Deus pede algo para ele, algo difícil. Gênesis 22, de 1 a 12, leia comigo, ou aí no seu aplicativo, na Bíblia, ou aqui no nosso telão. E aconteceu depois dessas coisas que Deus tentou ou provou a Abraão, e disse-lhe: Abraão, ele falava com Abraão, e Abraão disse: Senhor, eis-me aqui. Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus empregados, e a Isaque o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levou 3 dias para chegar naquela montanha, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe,
E disse Abraão aos seus moços empregados: fica aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, o seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, o seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá. Essa palavra em hebraica é Jeová Jiré. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, o seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, aquela faca cerimonial, para imolar, para matar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse o anjo do Senhor, que era Deus: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e você não me negaste o teu filho, o teu único filho. Diga graças a Deus. Preste bastante atenção. Vença o cansaço. Eu sei que hoje o almoço foi bom. É bom dar uma descansadinha depois do almoço. Às vezes a gente não dá, aí chega na igreja, só vê a máscarazinha caindo, Mas aguenta firme aí, irmãos. Nosso culto é muito rápido e objetivo, e é importante este alimento para você atravessar a semana, talvez até o mês. A Bíblia fala deste grande homem que Deus pede o único filho dele, aquele filho amado, querido, aquele menino da velhice. Deus diz: Abraão, vá para o Monte Moriá, 3 dias de caminhada, e sacrifica o teu filho. E Abraão não fala nem para a esposa, porque quando Deus dá uma visão para alguém, irmãos, você vai compartilhar com outra pessoa que não tem a visão de Deus, às vezes atrapalha, às vezes faz um propósito com você, você vai falar para alguém, e a pessoa não crê em Deus, não tem o seu propósito, ela vai roubar a tua fé. Mas você vai fazer isso? Para quê? Faz nada, isso é besteira. E você acaba duvidando. Então Abraão, ele guarda para si, pega 2 empregados, um jumentinho, coloca a lenha, coloca o fogo e vai para essa terra de Moriá. E olha, queridos, lá ele chega ao pé da montanha, e agora ele diz aos seus moços: fiquem aqui, eu vou subir com o moço, com meu filho, vou adorar a Deus, e nós voltaremos. Nós temos Espaço Kids, viu, queridos? Se quiser, os diáconos, diaconisa, podem levar até o Espaço Kids, Fica bem à vontade lá, criança. E olha aqui para mim, queridos. E agora Abraão, ele sobe ao monte para que ele adore a Deus. Ele sobe, olha a palavra dele: eu e o moço subiremos, e depois voltaremos. Ele tinha tanta confiança em Deus que ele sabia que se precisasse fazer um sacrifício, Deus devolveria a ele o seu filho. E ele sobe. E olha que palavra, quando está subindo o menino Isaque, que era um menino de Deus, ele diz: pai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo que está aí na mão do Senhor, mas cadê o cordeiro? Porque o sacrifício, irmãos, ele exigia que a pessoa sacrificasse um cordeiro. O animal era dado para Deus. E aí então, o que Deus responde para ele? Isaque, o cordeiro, Deus proverá. Jeová Jiré. Deus não sabia, Abraão não sabia como iria ser, mas Abraão sabia que Deus iria prover o livramento. Ele estava passando por uma prova, ele estava entregando o teu filho. Você que é pai, imagina entregar o seu único filho. Mas, puxa vida, mas Deus podia ter pedido outra coisa para Abraão. A gente sempre quer que Deus peça uma coisa que não tem muita importância para nós. A gente sempre quer que Deus peça algo que é mais fácil de dar. Mas Deus não quer dividir o seu coração, irmãos. Tem gente que ama mais a bênção que Deus deu do que o abençoador. Tem gente que ama mais o carro que Deus deu do que Deus que deu o carro. Tem gente que ama mais a casa que ele tem do que Deus que deu a casa. Tem gente que ama mais o bem material. Ai, meu marido é tudo para mim. Ai, eu adoro meu marido. Não. Ai, eu adoro meu filho. Não.
eu amo meu marido, eu amo a esposa, eu amo o filho. Adorar é só a Deus. Tem gente que adora até comida, né? Eu adoro sorvete. Para com isso. Adorar é só a Deus. E Deus às vezes permite, irmãos, que aquilo que você mais coloca no lugar dele seja tocado, para que você saiba que nada pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Deus queria provar a Abraão. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto, a primeira lição que eu tenho nesse texto é a obediência de Abraão. Deus não queria a vida de Isaac, Deus queria o coração de Abraão, a integridade de Abraão. Então ele vai e pede o que ele tem de mais precioso. Se Deus te pediu o que você tem de mais precioso, qual é o teu Isaac? É meu emprego. Se eu perder o emprego, o que eu tenho de mais precioso é o meu bem. É um bem material, é dinheiro, a saúde. E às vezes Deus permite até que a nossa saúde seja abalada. Eu passei uma experiência muito ruim alguns anos atrás. Eu estava na Suíça. Quando eu tive um sintoma, quando cheguei no Brasil, procurei um médico. E o médico falou: vamos fazer uns exames aí, mas não é nada não. E de repente, daquele não é nada, em uma semana eu estava internado, num grande hospital de São Paulo, e os médicos dizendo: você tem uma inflamação na medula, que pode deixar você paralítico, que pode deixar você numa cama. Alguns anos atrás, colocaram uma agulha desse tamanho na minha espinha, para tirar um líquido, e fizeram testes, e o teste aqui não era conclusivo, mandaram para a Espanha, e não era conclusivo, mandaram para os Estados Unidos, e a equipe médica entrava a cada meia hora no meu quarto, ele batia no meu dedo: está sentindo ainda o pé? E eu, normal, estou. Está sentindo ainda? Estou. E um olhava para o outro e dizia: tem uma coisa, irmãos, de uma hora para outra você está numa cama, e uma equipe médica de um alto hospital do Brasil, talvez o melhor, dizendo a você que você pode sair daquele hospital numa cadeira de rodas e nunca mais andar, e os seus movimentos serem comprometidos. E eram uns 12 dias de clamor. O médico disse: eu vou liberar você. Aliás, ele queria que eu ficasse. Falei: doutor, eu tenho 12 dias de clamor. Ele disse: então eu vou liberar você, e no 13º dia você esteja aqui às 7 horas da manhã, que nós vamos internar você. E eu preguei aqui 12 dias de clamor, todos os dias. E pessoas sendo curadas, e pessoas vindo testemunhar que Deus tinha feito maravilhas, milagres. E eu, sem compartilhar com muitas pessoas, apenas um grupo de oração que orava por mim, pedia oração para a igreja, mas sem compartilhar a gravidade. Sabia que no 13º dia eu ia fazer a minha mala, ia lá num hospital para me internar, estragando até a férias da família, porque a minha família tira férias a partir do 13º dia de janeiro. Eles esperam os 12 dias para a gente sair de férias. É difícil, irmãos, quando Deus pede algo que para você é importante. Deus pediu Isaac a Abraão. Deus pediu o que ele tinha de mais valor. O que é que para você pode ocupar às vezes até o lugar de Deus? Cuidado. Para completar o meu testemunho, no 13º dia, quando cheguei lá, o médico disse: olha, nós não achamos nada, os exames não mostraram nada, e vamos dar um melhoral infantil para você. Vai para a tua casa, se você sentir alguma coisa, você volta. Eu falei: não, eu não vou sentir nada, não, Deus já me curou, e eu estou curado em nome de Jesus. Estou aqui pregando, já anos depois. Deus pede Isaac, e a primeira coisa, quando a gente está passando por isso, por momentos difíceis, a gente faz votos com Deus. A obediência de Abraão. Abraão mudou o nome dele depois dessa experiência. Ele passou de Abrão para Abraão, que quer dizer pai de uma grande nação. Para você ser pai de uma grande nação, para você ser abençoado, você tem que passar pela prova da obediência. Segunda coisa que me chama a atenção é a provação em si. Todo mundo, para ser aprovado, precisa passar por prova, né? Em 95, eu peguei meu anel de advogado, me formei na faculdade, passei no exame da ordem dos advogados. 5 anos estudando de dia, de noite, investindo, pagando faculdade.
Em 95, a igreja aqui antiga me deu um anel de presente, um anel de rubi. Fala guardadinho, né? O anel encolheu ou meu dedo que aumentou, não sei, né? Mas está lá, 5 anos, sendo provado, passando por provas, exame oral, dependência, segunda época. Eu lembro o Natal que a gente estava comemorando e eu lá estudando, porque eu ia fazer uma prova de segunda época, e eu só pude descansar depois do Natal. Para você ser aprovado, você precisa passar pela prova. Nós acabamos de cantar, está chorando por quê? Porque quando você passa pela prova, tem lágrimas, mas tem um Deus que conforta e consola a tua vida. Pai chora muito, mãe chora muito, igreja chora. Eu sou um pastor chorão. Diante da glória de Deus eu choro muito. Mas você nunca me verá chorar diante da luta. Eu choro diante de Deus, não diante do inimigo. Porque a Bíblia diz, se você se mostrar frouxo, fraco no dia da luta, pequena será a sua força. Mas que a sua luta seja grande e você enfrente. Como a igreja enfrentou desafios, pandemias, fechamento, abertura, fecha de novo. Você pode ter passado por muitas coisas neste ano, incerteza, parente doente, pessoas internadas, ou pode ainda estar passando pela prova. Mas saiba que Deus é o Deus que te sustenta, o Deus que te cuida, o Deus que trouxe você aqui nesta noite, o Deus que vai te abençoar. E como cantamos, não temas, não chore. É Deus quem está cuidando de você e Ele não dorme, aleluia. Deus trabalha no turno da noite, enquanto estamos descansando, Deus está trabalhando. E você pode deitar com uma situação e acordar com a solução, porque Deus trabalha no turno da noite. E não se conhece um Deus como esse, diz Isaías, que até hoje trabalham por aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, Ele trabalha pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, pelos teus negócios. Deus trabalha por você. Se você crê, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Você não será aprovado sem passar pela prova. E a Bíblia diz que não virá sobre nós prova maior do que a fé pode suportar. Pastor, estou passando uma luta muito grande. Parabéns, a tua fé está sendo aumentada. Você pode ter entrado, irmão, pequenininho nessa luta. Você vai sair um gigante. Você vai sair abençoado. A terceira coisa, a terceira lição que eu tiro desse texto: Abraão com Isaac no Monte Moriá, é sem dúvida a bênção que Deus deu para Abraão, né? Temos imagens aqui deste momento de Abraão, a bênção. Todo mundo quer ser abençoado, mas pouca gente quer entregar o Isaac. Eu lembro que eu fui numa campanha de um pastor quadrangular, e Deus falou tão forte comigo. Eu tinha meus 20 e poucos anos e eu tinha um carro quase novo. No ano de 88, 89, eu tinha um carro 86, um Passat, rodinha de liga leve, som, esse carrinho meio rebaixado de boy, que era o meu Isaac. E Deus falou tão forte comigo numa palavra como esta. E Deus disse: entregue o seu Isaac. Oh, meus irmãos, eu disse, não é Deus que está falando, é o diabo. Não é para mim isso aí não. E aquilo foi tocando de uma forma tão forte em mim, que eu peguei aquele carro que eu tinha, assinei o recibo e entreguei, de oferta. E andei a pé e de ônibus um bom tempo. E nesta provação eu disse: não é possível. Eu acho que foi emoção, mas Deus sempre dizia no meu coração, e usava pessoas, dizia assim: eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Pode ficar tranquilo, o seu tempo vai chegar. Tudo que você semeia, todo Isaac que você semeia, Deus vai dar uma colheita. Tudo aquilo que você semeia, Deus dará colheita. E algum tempo depois eu comprei um carro, comprei outro. E eu lembro, irmãos, que quando no ano de 96 eu tirei meu primeiro carro 0 quilômetro. E eu entrei, olha, 10 anos quase depois, eu entrei dentro daquele carro, aquele cheirinho de carro novo, né? Quando eu peguei a chave para consagrar, né? Meu pai comigo para consagrar o carro. Aliás, eu pude comprar um para mim e um para o meu pai. 2 carros 0. Deus deu uma bênção tão grande. Em 96, comprei minha casa, onde eu moro hoje. Comprei uma casa. Quando eu entrei naquele carro, eu entrei naquela casa, Deus disse: eu estou te devolvendo o Isaac que você me entregou.
há alguns anos atrás. Deus não deve nada para ninguém. Abraão, depois de passar pela prova, ele é aprovado. E Deus devolve a ele o Isaac. E tem um cordeirinho do lado. E diz: Abraão, está aí o cordeiro. Sacrifica esse cordeiro. E ele tira Isaac do altar. E coloca aquele cordeiro ali. Sabe o que simbolizava aquele cordeiro? Jesus. O sacrifício que foi feito por nós. Isaac não precisava morrer. Eu não preciso morrer fisicamente. Ninguém precisa morrer. Deus não vai pedir que você tire a vida de ninguém. Porque o cordeiro perfeito já foi sacrificado por nós. Jesus. Isaac pergunta: pai, cadê o cordeiro? 4.000 anos depois, João Batista vê Jesus passar e diz: eis aí o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro do sacrifício. Jesus, quando Deus entrega o seu filho, Ele entrega o melhor que Ele tinha. Deus não mandou um anjo para morrer no seu lugar. Deus não mandou um arcanjo, um querubim. Deus mandou Jesus, o melhor que Ele tinha. Deus mandou o Isaac que Ele tinha para morrer em nosso lugar. E quando Jesus sacrifica, milhões de filhos como nós se levantam. E estamos aqui hoje glorificando o nome do Senhor Jesus. Por isso podemos adorar a Ele. Hoje é o dia dos pais. Jesus, ao nos ensinar a orar, Ele disse: Pai nosso que estás no céu. Jesus nos diz: olha, há um Pai que olha, que cuida por você. Por isso, meu irmão, se alegre. Ainda que o teu pai terreno já tenha partido, você tem um Pai celestial que não descuida de você, que não dorme, que não te abandona e que trata você com muito carinho, carinho de filho e de filha, para a glória do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor e depois orar sobre essa palavra, para participarmos da nossa santa ceia do Senhor. Olha que coisa linda este hino. Se você tem um Deus tem falado muito conosco, que cuida de você, e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Glória a Deus. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Glória a Deus. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Lembra-se disso. Nem era pra você. Muitos aqui, já nem estariam aqui se não mas fosse Deus. Deus falou assim. Mas Ele está nos dizendo: E esse aí vou levantar. não era para eu estar aqui. E onde você. colocar a mão, eu vou abençoar. Por isso, meu irmão, diga bem forte: não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Você crê nisso, querido? Então levanta no teu lugar agora.